Olá, meu querido, tudo bem com você? Começamos aí uma videoaula para iniciar mais uma unidade de estudos aí na disciplina de aconselhamento pastoral. Que bênção poder seguir com você até aqui, isso é muito bom, tem sido um grande privilégio para mim poder fazer parte dos seus estudos, compartilhando algumas questões importantes, algumas teorias bastante importantes do aconselhamento pastoral. Hoje nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a realidade prática do aconselhamento pastoral, da vivência. Vamos passar por alguns exemplos, algumas ilustrações bem interessantes e nós começamos a nossa aula de hoje com essa citação de Philip Yancey, de um livro bastante interessante, eu já citei a vocês, a pergunta que não quer calar. Ele traz na capa aqui uma representação do personagem bíblico Jó, né? É uma escultura, na verdade uma pintura da representação de Jó em todo o seu sofrimento humano. E aqui Philip Yancey ele vai abordar, como já disse a vocês em outras aulas, muitas situações, como por exemplo os tsunamis, outras situações de perda onde há uma comoção muito grande, onde existem situações bastante complexas de se trabalhar, e automaticamente a pergunta que não quer calar é: por que Deus me deixou passar por isso? Ou Deus se esqueceu de mim? Ou Deus está me provando? Ou o que será que está acontecendo? Na verdade, que Deus não me responde ou não responde às minhas orações. Dentre as várias questões que são discutidas nesse livro, tem esta citação que diz assim: tenho plena consciência, diz Philip Yancey, tenho plena consciência de que nenhum livro pode resolver o problema da dor. Mesmo assim, sinto-me na obrigação de passar adiante o que aprendi na terra do sofrimento. Eu achei demais essa citação, achei fantástica essa palavra do Philip Yancey, porque ao mesmo tempo que ele tem consciência, ao ponto de dizer: olha, eu sei que o que eu vou falar aqui não vai ser o ponto final e nem vai trazer todas as respostas para as pessoas que estão padecendo pelo sofrimento, pela necessidade, pelo problema que estão vivenciando. Mas eu quero dar a minha contribuição, ou seja, eu quero compartilhar a partir da minha dor, a partir da dor de muitas pessoas as quais eu tenho atendido, eu quero compartilhar para que de alguma maneira aquilo que é compartilhado possa surtir um efeito de consolo no coração e na vida dessas pessoas. Muito bem, vamos continuar. Então, o aconselhamento pastoral, ele consiste na possibilidade do pastor ajudar ou auxiliar as pessoas a ajudarem e auxiliarem a si próprias no processo de aquisição de entendimento de seus conflitos interiores. O que isso significa? Que no aconselhamento pastoral nós vamos ajudar as pessoas a se ajudarem. Eu vou aqui expandir um pouquinho essa ideia. E ao mesmo tempo que você ajuda as pessoas a ajudarem-se a si mesmas, uma vez que elas conseguem vencer as suas dificuldades, os seus problemas, elas se tornam também capazes de ajudar outras pessoas. Somente sabe o que é passar pelo luto quem já passou pela tristeza de perder um ente querido. Só sabe como é vencer a dependência das drogas quem já venceu essa situação, quem já passou pela tristeza desse caminho da dependência química, por exemplo. Só sabe como é padecer da depressão e como vencer a depressão quem já passou e quem já trilhou por esse difícil caminho. Então, o conselheiro pastoral, ele tem esse objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem ou adquirirem o entendimento de seus conflitos interiores a fim de superá-los. Elementos que envolvem o cuidado pastoral no trabalho de aconselhamento. Quais são eles? Ouvir, confessar e pensar. O que isso significa? Ouvir falar. O ouvir aqui
é compreendido como uma resposta da pessoa em sua totalidade, e o falar é o feedback, efeito retroativo, que inclui a ação verbal do próprio Senhor. Parece complicado essa afirmação, mas na verdade o trabalho do conselheiro é ouvir e, com muito temor a Deus, trazer uma palavra diante daquela situação em que é exposta a pessoa que está compartilhando a sua dor. Então é muito sério, a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que a gente vai dizer à pessoa que está conversando com a gente, porque a palavra que a gente vai compartilhar com ela, ela vai tomar como sendo a palavra do servo de Deus e às vezes como a palavra de Deus que vai trazer cura ao seu coração. Confessar, aceitar. A aceitação do aconselhando por parte de Cristo sem justificar o pecado do mesmo. Preparar o caminho da confissão, do perdão e da purificação. Então, o nosso trabalho é conduzir a pessoa à confissão dos seus pecados, à confissão das suas dores, à confissão daquilo que está, de alguma maneira, atrapalhando a vida da pessoa, trazendo sofrimento para ela, no sentido de preparar o caminho dessa pessoa para que ela possa encontrar-se com Cristo. Lembra daquela citação que nós fizemos em uma de nossas aulas, onde Jesus se encontra com o cego Bartimeu? A palavra de Jesus é: vocês vão até lá, encontrem o Bartimeu, tragam ele aqui. E aí quem vai buscar Bartimeu vai dizer para ele: olha, tenha ânimo, levante-se, o Senhor quer falar contigo. Nós, como conselheiros, fazemos justamente esse trabalho, que é o que nós acabamos de dizer aqui. Nós preparamos o dia desse encontro, o momento desse encontro especial entre Cristo e a pessoa, entre a pessoa e Cristo, né? Em onde ela pode se encontrar com o Senhor, abrir o seu coração, confessar os seus pecados e receber a salvação. Pensar, compreender, em que se exercita uma sabedoria piedosa e um espírito de discernimento. Ou seja, nós, como conselheiros, precisamos ter essa perspectiva, esse entendimento de compreender a situação toda em que estamos trabalhando, em que a pessoa a quem estamos atendendo está vivenciando. Assim, nós passamos a ter uma compreensão do trabalho pastoral na prática e a maneira como nós precisamos interagir e, por que não dizer, agir com a pessoa a quem nós estamos atendendo. Você precisa ouvir, você precisa compreender, você precisa dar uma palavra de sabedoria, você precisa preparar o caminho para que essa pessoa possa encontrar-se com Cristo e a cura que Cristo pode derramar sobre a vida dela, e ao mesmo tempo nessa perspectiva de compreender o momento, de compreender a pessoa, de compreender a situação, para que você possa ser instrumento de Deus na vida dela. Deus abençoe sua vida, seu ministério, seja um conselheiro cristão.